Meus vizinhos são de Sete Além e eles sabem que eu sei. Tem coragem de ir comigo nesse relato de hoje? Então já sabe, fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além. Sete Além. Aqui é a sua casa. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. O relato de hoje é sensacional e é no Rio de Janeiro e se chama Meus Vizinhos São de Sete Além e eles sabem que eu sei. E se você quer começar esse vídeo muito bem, já deixa seu like e comenta agora. Vizinhos de Sete Além. Escreve agora Vizinhos de Sete Além. E no final desse vídeo vai ter outra frase para você escrever que eu vou pegar só quem é corajoso. Por isso, vambora pro vídeo. O Henrique viu um anúncio no Facebook de um homem que tinha 2 sobrados geminados, ou seja, grudados, 2 casas de 2 andares grudadas, e ele estava pondo para alugar. O proprietário morava em outro estado que não era o Rio de Janeiro. O preço era razoável e era um bairro simples do Rio de Janeiro. O Henrique entrou em contato com esse proprietário. O homem falou para ele que os 2 sobrados estavam em condições bem ruinzinhas e precisavam de reformas e de uma limpezinha geral. Henrique se prontificou a reformar os 2, se ele tivesse um abatimento no aluguel. O proprietário concordou e o Henrique foi com a esposa e o filho de 14 anos até os sobrados e escolheu, obviamente, o que estava em melhores condições. Os 2 sobrados eram grudados por uma parede e tinham uma planta espelhada, sabe? Quando uma casa fica do lado da outra e uma é o reflexo idêntico invertido da outra, isso é bem comum. O Henrique e a esposa começaram a providenciar as pequenas reformas e limpeza das 2 casas. Já na primeira semana, o Henrique fez um levantamento de tudo o que precisaria ser providenciado de materiais: tintas, maçanetas, alguma torneira, chuveiros e lâmpadas, entre outros detalhes. Esse levantamento foi enviado ao proprietário para que ele dissesse se queria que Henrique providenciasse as compras e assim teria um abatimento no aluguel ou se o próprio dono das casas compraria tudo. Algumas coisas mais emergenciais foram providenciadas. Outras, porém, o proprietário optou por deixar para quando o outro morador da outra casa aparecesse, e aí ele poderia providenciar. Algo que, segundo o próprio dono das casas, estava complicado, pois ninguém parecia querer alugar aquela outra casa. Bom, passaram-se vários dias, na verdade semanas, e o Henrique um dia estava tomando café da manhã com a família dele, quando seu filho Leandro, de 14 anos, comentou que, finalmente, vizinhos novos haviam se mudado. O garoto alegou que, durante a madrugada, ele tinha visto 3 pessoas chegando, um casal e uma filha com aparência de ter 10, 11 anos. O garoto disse que estava dormindo e no meio da madrugada escutou um barulho muito alto vindo da rua. Ao olhar pela janela, ele viu os 3, pai, mãe e filha, caminhando no meio da rua. Então entraram na casa. O menino ainda completou: eles pararam no portão e me olharam na janela antes de entrarem. Acho que eles me viram. Henrique e a esposa ficaram felizes que a casa já havia sido alugada. Quando saiu para ir trabalhar, ele deu uma olhada na casa do vizinho, mas ele não viu ninguém. As janelas estavam fechadas com jornal. Provavelmente já estavam começando as reformas. Henrique só estranhou que ele estava com 2 cópias da chave daquela casa. E provavelmente o vizinho devia estar com uma 3ª cópia. Por isso ele deixou para a esposa as cópias dele e falou assim: olha, caso você encontre esses vizinhos, entregue para eles as chaves, para eles terem as cópias deles, para que nós não fiquemos com nenhuma cópia, ou talvez entregue só uma e a gente guarda uma para mandar de volta para o proprietário, tá bom? A esposa do Henrique concordou. Passaram-se alguns dias e, num fim de tarde, quando o Henrique voltou do trabalho, a esposa dele disse que tinha novidades a respeito dos novos e misteriosos vizinhos que já estavam ali
há alguns dias. Ela contou para ele que havia batido na porta para se apresentar, pois eles eram muito discretos e nunca tinham ido lá falar com ela, e eles deixaram ela entrar. E é uma família realmente, como o filho tinha dito, de 3 pessoas. Um pai que se apresentou e disse que se chamava César, uma mãe que se apresentou como Ana e a filha chamada Cristina. A esposa do Henrique contou que a casa dos vizinhos, apesar de eles já estarem morando ali há alguns dias, estava completamente desorganizada e sem condições. Eles pareciam não ter trazido nada ainda. O ambiente não estava nem ao menos limpo. A esposa também disse que não ficou claro para ela que os empregos de César e Ana, quais eram, o que eles faziam. Eles foram simpáticos, receptivos, mas pareciam que queriam encerrar logo a visita da esposa do Henrique. Henrique pensou em se apresentar também, mas estava muito cansado. Ele sabia que uma hora ou outra ele acabaria conhecendo os vizinhos, uma vez que as casas eram coladas umas nas outras. Durante uma das noites dessas, logo nas primeiras quinzenas que esses vizinhos se mudaram, Henrique não ouviu nenhum som vindo da casa ao lado. Ele até estranhou, porque era como se a casa tivesse completamente vazia. O Henrique chegou até a questionar a esposa e ao filho se realmente havia uma criança na faixa de 10, 11 anos naquela casa, pois o silêncio era exagerado. Não era possível ouvir nem o som da TV e nem conversas. Já no meio da madrugada, umas 3 horas da manhã de uma certa noite, a esposa do Henrique o acordou por causa de uma cantoria estranha vindo da casa ao lado. Não era um hit sertanejo, nem K-pop, nem louvor, e muito menos uma musa pop da moda, sei lá, Sabrina Carpenter. Não, era um som entoado pelas 3 pessoas da casa ao lado. Isso mesmo, parecia um mantra sendo cantado inicialmente por 3 vozes. O Henrique e a esposa acharam aquilo muito estranho. A parede do quarto deles era colada com a parede do quarto dos vizinhos. O som era de uma prece, mas também de um canto muito parecido com aqueles cantos de monges gregorianos. Henrique e a esposa riram. Ao mesmo tempo em que parecia que a família estava orando, também dava a impressão de ter mais do que apenas 3 pessoas emitindo aquele som harmônico e ao mesmo tempo assustador e bizarro. Estranhamente, a parede do quarto pareceu esquentar de leve. O Henrique colocou a mão e sentiu, além da vibração da parede, o aumento real da temperatura. Ele até pediu para a esposa encostar na parede para sentir também. Ela encostou e realmente ela alegou que a parede estava morna. Inesperadamente, junto com toda a cantoria, aquele fenômeno também parou. No dia seguinte, Henrique até chegou a pensar em verificar que coisa esquisita tinha sido aquela. Parecia uma coisa de religião, mas ao mesmo tempo a parede esquentar é muito bizarro. Ele decidiu não falar com ninguém da casa ao lado por enquanto. Quando ele estava tirando o carro da garagem para sair, ele viu a filha do vizinho, a menininha, olhando pela janela. Era uma menininha normal que parecia curiosa. Ele acenou para ela, mas ela não acenou de volta. O Henrique notou que o seu cachorro também viu a menina lá do quintal e começou a latir e rosnar desesperadamente. Algo realmente raro para aquele animal que sempre foi bonzinho e extremamente dócil. Segundo o Henrique conta, na noite seguinte o fenômeno do coral noturno não aconteceu. Porém, quando ele dormia, ele passou por uma experiência ainda mais assustadora que talvez você já tenha passado por algo parecido. E se tiver, você vai escrever para mim nos contatos ou então nos comentários aqui embaixo, tá bom? No meio da madrugada, o Henrique abriu os olhos e percebeu que não conseguia se mexer. Era uma paralisia do sono. Diante dele, aos pés da cama, estavam 3 figuras sinistras e sombrias. Elas tinham olhos amarelos brilhantes, mas só dava para ver as formas, eram como sombras. Uma masculina mais alta, uma feminina de tamanho médio e uma feminina infantil. As 3 formas ficaram por minutos apenas observando Henrique e a sua esposa, até que a figura adulta feminina passou pela porta aberta do quarto e foi em direção ao quarto
do filho do Henrique. A figura infantil, sombria, subiu na cama e ficou sobre a esposa do Henrique, e a masculina permaneceu, observando Henrique com um olhar assustador que transmitia muito ódio. Henrique estava acordado, ele tinha certeza, ele sentia e sabia que ele estava totalmente desperto. Ele precisava se mexer, ele precisava ajudar o seu filho e a sua esposa a se livrarem daquelas coisas. O que seria aquilo? Por fim, a figura masculina sombria foi até ele. Ao se aproximar, ela permitiu ser vista. Era um ser escuro, esverdeado, enrugado, de olhos amarelos e dentes afiados. Possuía um cabelo escuro e ralo. Ele se debruçou sobre Henrique, segurou a bochecha do Henrique, abrindo a boca, sabe assim, ó, e então vomitou sobre a boca do Henrique. Uma pasta nojenta, fedida, quente e cheia de pedaços estranhos. Henrique sufocou com aquele vômito, gritou e se desesperou, e graças a isso ele despertou. Não havia ninguém em seu quarto. Sua esposa estava dormindo tranquilamente, coitada. Ele correu até o quarto do Leandro, filho dele, que também estava em sono profundo. Aparentemente, ninguém mais tinha sido atacado por criatura nenhuma. Era tudo um sonho, um pesadelo consciente, um sonho lúcido, assustador, algo assim. Aquele episódio de paralisia do sono foi tão traumatizante que impediu Henrique de dormir pelo resto da madrugada. Ele não conseguia deixar de sentir que aquele momento assustador tinha alguma relação diretamente com os vizinhos estranhos. Afinal, ele havia visto um casal e uma menina em seu pesadelo. Seria coincidência? No dia seguinte, sábado, Henrique, que não foi trabalhar, aproveitou para lavar o próprio carro. Nesse momento, ele viu César, o vizinho que até então ele não conhecia, apesar de já estar ali há algumas semanas. Ele viu esse vizinho fora da casa. Ele estava tentando mexer no parafuso do trinco da porta. O Henrique foi até ele e se apresentou. César pareceu simpático e receptivo. Ele comentou com Henrique que estava arrumando a fechadura da porta e que aos poucos ele pretendia dar um jeito na casa. César pediu para o Henrique esperar do lado de fora e entrou na própria casa. Segundos depois, ele retornou com a família, Ana e a pequena Cristina. O Henrique estranhou que a esposa e a filha do César pareciam estar esperando na sala, serem chamadas, pois ambas chegaram rapidamente, ao mesmo tempo, para serem apresentadas por César. Muito esquisito, não? César comentou que trabalhava viajando muito e que não conseguia se fixar muito em nenhum lugar. Por isso, sua casa estava bem escassa de objetos e quaisquer outros itens. O Henrique, educadamente, sugeriu emprestar coisas para o César. Ele agradeceu e o Henrique aproveitou para convidá-los para comerem pizza naquela noite. César, Ana e Cristina concordaram com empolgação e o César aproveitou para pedir uma chave de fenda para que ele pudesse perfeitamente arrumar a maçaneta da porta. O Henrique, uma vez que os vizinhos concordaram em comer pizza à noite, foi rapidinho lá dentro da casa dele e buscou uma chave de fendas e emprestou para o César. De noite, os vizinhos apareceram para comer a pizza. O Henrique notou que os três estavam com as mesmas roupas que usavam de manhã. César e Ana pareciam realmente normais, porém transpareciam terem segredos. Pareciam misteriosos e pouco experientes no trato social, sabe? Henrique conta que César parecia não compreender piadas simples, indiretas, brincadeiras. Parecia que o César não entendia ou não queria falar sobre atualidades, futebol, filmes, política, nada disso. Ele era um excelente ouvinte, interessado nos assuntos, interessado em aprender, porém com pouquíssimo ou nada para acrescentar. Já a pequena Cristina não parecia interessada nos brinquedos do Leandro. Claro, o garoto com 14 anos
tentou ao máximo entreter a vizinha, a menina de 10 anos. Ele mostrou a ela jogos, bonecos e pequenas coleções. Cristina mostrou que gostava de ler muito e ela tinha grande curiosidade sobre temas que Leandro considerou estranho. Por exemplo, Leandro contou para o pai que Cristina queria entender como o Wi-Fi funcionava, como era possível o celular de Leandro acessar remotamente a internet. Leandro não soube explicar isso a ela. Da mesma maneira, Cristina também ficou interessada na bula e na caixa de uma bombinha respiratória que Leandro mantinha ao lado da cama por causa da asma. Era uma menina diferente, sem dúvida. Ana, a esposa do César, foi convidada pela esposa do Henrique para ir à cozinha, para elas conversarem melhor, mais intimamente e mexerem em algumas coisas. A mulher do Henrique contou que sentiu muita estranheza na Ana, esposa do César. Ela também não conseguia, a Ana, desenvolver assuntos e conversas normais. Parecia não ter a mínima experiência em nada. Ela gaguejou quando a esposa do Henrique perguntou se Cristina, a menininha, filha do casal, havia nascido de parto natural ou cesariana. Na verdade, nessa hora, Ana riu da pergunta. A esposa do Henrique não entendeu o porquê da risada, mas a Ana explicou. Ela disse: a Cristina deve ter nascido de cesariana, já que meu marido é César e eu sou Ana. Apesar dela ter rido e teoricamente ter até feito um trocadilho, o jeito como tudo isso ocorreu foi muito estranho, meio robótico. Foi mais para assustador do que para divertido. César, Ana e Cristina comeram a pizza normalmente, tomaram muito refrigerante e César chegou a tomar cerveja. Consumiram tudo com bastante empenho, bastante avidez, pareciam estar famintos. Na hora de irem embora, abraçaram Henrique, Leandro e a esposa. Foi um abraço estranho, forte, demorado e até constrangedor que cada um deu em cada membro da família do Henrique. O Henrique e a família estranharam muito aquela família. Não pareciam maus, mas tinham algo de anormal. Parecia famílias de filmes de terror, sabe? Filmes de espião ou filmes de alienígena. Claro, tudo foi encarado como uma brincadeira. A esposa do Henrique chegou a comentar com a família: aquele César parece não ter o mínimo de malícia, ele parece ser muito inocente. É só ele começar a conviver com você, Henrique, que você logo logo estraga ele. Ela comentou brincando. Foi quando eles ouviram sons estranhos vindos da casa do César. Isso mesmo. Dessa vez não eram os mantras sendo entoados ou nada assim. Parecia a marcha de várias pessoas andando, revirando coisas, derrubando móveis na casa do vizinho. Henrique ficou assustado e correu para a rua. Parecia que estava tendo uma briga. Ele olhou da calçada e era nítido que havia movimento de várias pessoas dentro daquela casa, correndo pelo térreo e no segundo andar, mexendo em tudo. O Henrique até pensou em chamar a polícia, porém, inexplicavelmente, aquele som parou, do nada, junto com o movimento. Tudo cessou e ficou no mais absoluto silêncio. Henrique continuou na calçada, congelado, observando, até que cerca de 1 minuto depois, levou um grande susto. César, Ana e Cristina estavam atrás dele na rua. O Henrique se assustou e César já foi logo comentando que, assim que eles saíram do jantar, da pizza, da casa de Henrique, eles decidiram dar uma volta pelo bairro e que estavam retornando somente àquela hora. O Henrique comentou que tinha escutado sons estranhos de muita gente dentro da casa do César. César não pareceu preocupado. Ele entrou na casa dele com tranquilidade e até convidou o Henrique para entrar também, para ele ver que não estava tendo nenhum tipo de assalto, nada disso. O Henrique foi somente até a porta, mas ele conseguiu constatar, realmente não havia ninguém na casa. Então, que barulhos eram aqueles? Que sinais de movimento eram aqueles? Naquela noite o Henrique não conseguiu dormir, ficou na sala. Às vezes ele olhava pela janela e tinha a impressão de ver, na rua, vultos circulando de um lado para o outro.
Sombras, sem perna ou braço, como se fossem lençóis negros quase transparentes, voando organizadamente para todos os lados, na rua, na calçada e nos quintais. Podia ser impressão? Difícil. Nessa mesma madrugada, o Henrique se assustou demais com gritos terríveis da sua esposa e do seu filho, que estavam dormindo. Os dois despertaram na mesma hora da madrugada gritando. Tinham tido pesadelo. O pesadelo, a descrição, na verdade, do pesadelo da esposa do Henrique e do filho, Leandro, batiam completamente com o que aconteceu na paralisia do sono de Henrique. Exatamente a mesma visão, a mesma experiência estranha. Os três tinham tido a mesma visão. O Henrique chegou até a comentar: deve ter a ver com esse casal aí do lado, essa família aí tem ligação com o diabo. Ele comentou isso porque era impossível a esposa ter sonhado com aquele lance do vômito e o filho também, com as mesmas três figuras, sendo que ele não havia contado da paralisia do sono para ninguém. Na manhã seguinte, que era domingo, a esposa do Henrique procurou por todos os lados a sua escova de cabelo preferida, que sempre ficava na pia do banheiro. Leandro, o filho, sentiu falta de um pé de meia, apenas um pé. O Henrique não deu por falta de nada em especial, mas ao notar que todos da sua família estranhamente tinham perdido algo após a visita, a presença, dos estranhos vizinhos, ele se lembrou de ter emprestado uma chave de fenda para César. Seriam feiticeiros? Fariam algo de mal? Por mais que não quisesse acreditar nisso, os pesadelos comuns dos três davam a entender que sim, algo sinistro estava acontecendo. E mais, que barulhos foram aqueles dentro da casa quando a família não estava? E as rezas na madrugada? E a parede superaquecida? Henrique mandou mensagem para o proprietário da casa e perguntou sobre a procedência daquela família, se ele havia checado, se ele confiava plenamente nos inquilinos novos e se ele tinha pego todas as referências. Enquanto o homem não respondia, o Henrique aproveitou o domingo para sondar. Ele fez o possível para olhar para a casa do vizinho. Ia para a rua, observava, mexia no próprio carro, enquanto analisava o movimento da casa de César e tentava, a todo custo, achar algo de estranho. Havia poucas casas na rua. A rua dele era mais de depósitos e empresas com uma ou duas vendinhas, pequenos bares. Porém, uma vizinha que morava lá em certo momento estava passeando com um cachorro. Ela parou perto do Henrique e perguntou: "Me diz uma coisa, Henrique, quantas pessoas moram aí na casa do seu vizinho?" O Henrique comentou que eram 3. A mulher se surpreendeu e falou assim: "Só 3? Então eles devem receber muita visita, porque é um entra e sai de gente esquisita aí a toda hora, o dia inteiro, até de madrugada." Você já percebeu, Henrique? O Henrique não soube o que dizer. Como ele estava trabalhando geralmente durante a semana, ele e a esposa não tinham prestado atenção e não tinham avaliado essa característica, O domingo passou rápido e já estava anoitecendo quando César, Ana e Cristina, os vizinhos estranhos, saíram pela porta. Adivinha? Isso mesmo. Estavam com as mesmas roupas de sempre. O Henrique disfarçou e cumprimentou os 3. Perguntou onde eles iam. César falou que eles dariam uma volta pelo bairro. O cãozinho do Henrique, como da outra vez, latiu desvairadamente quando viu a família. Assim que eles se afastaram um pouco, o Henrique correu para a sua casa e chamou seu filho Leandro e pediu assim: "Pega a sua bicicleta, moleque, e segue os 3. Segue de longe. Não deixa eles perceberem que você está seguindo. Disfarça. Se eles forem muito, muito longe, aí você volta. Não vai ficar indo com eles até o fim do mundo. Se eles estiverem voltando, você tem que voltar antes deles, vem na frente bem rápido, para em frente à nossa casa e grita gol." O garoto não entendeu. Como assim, pai? Grita gol? E o Henrique confirmou. Isso mesmo, grita gol. Bem alto várias vezes na frente da nossa casa para eu saber que eles estão chegando. Mas tem que ser quando eles ainda estiverem longe, pelo amor de Deus, não avisa em cima da hora. Leandro, que tinha 14 anos, adorou a missão que o pai passou para ele.
Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial 7além. Eu estou de olho em você. O Henrique tinha dado uma missão para si próprio também. Ele sabia que ainda tinha uma chave da casa de César, uma chave que a esposa não tinha devolvido. O Henrique aproveitou e entrou na casa do vizinho. Tudo continuava no mais completo estado de decadência, pessoal. Pior, muito pior do que quando o Henrique tentou providenciar uma pequena reforma. Naquele momento, antes da família do César ir morar lá, lembram? A pintura da sala estava mais descascada do que antes. E dessa vez tinha rachaduras profundas. O mesmo sofá antigo ainda estava lá com a espuma à mostra e manchas escuras de umidade que antes não tinham. Aparentemente, ninguém sentava naquele sofá. Ele estava de frente para uma televisão velha de tubo, ainda coberta de plástico, completamente empoeirado e com o fio da tomada rompido. E por falar em tomadas, elas estavam todas fora da parede. O Henrique notou que César não só não havia feito nenhuma melhoria na casa, como também, de um jeito terrível, estava deteriorando a casa inteira. A cozinha tinha um cheiro rançoso. Os armários de madeira podre continuavam nas paredes, com portas tortas e engorduradas. Diferente de antes, havia comida na casa. Não eram frutas, nada disso. Eram dezenas de pacotes abertos. Alguns pela metade, outros inteiros e outros consumidos inteiramente, de macarrão instantâneo. Do tipo mais barato, que você ferve a água e faz em 3 minutos. Os pacotes se espalhavam pelo chão e pela pia e eram de vários sabores. Estavam abertos e secos. Nunca tinham sido preparados. Quem comeu aquilo ali, comeu puro, jogando o pó em cima do macarrão sem cozinhar. Sabe o tempero? A pessoa abriu, jogou o tempero em cima do macarrão cru e comeu. Também havia 2 latas de sardinha abertas e comidas pela metade. Tinha pratos velhos e quebrados, tinha também talheres sujos e engordurados. Não eram muitos talheres, mas a pia estava abarrotada de coisas. A água parada dentro da pia já estava levemente esverdeada. Os pisos e azulejos estavam rachados e manchados. As condições da cozinha estavam piores do que quando Henrique conheceu aquela casa. Aquela família realmente estava destruindo tudo rapidamente. Não deu para o Henrique entrar no banheiro que tinha no térreo, uma espécie de lavabo, porque o César encheu de cadeiras de madeira e outras tranqueiras da casa, tornando impossível o acesso naquele banheiro. Ao subir pela escada, o Henrique notou que o ar parecia ficar mais denso e sufocante. Tudo, absolutamente tudo no andar de cima estava escuro. O carpete rasgado e empoeirado já estava até úmido. No quarto, que teoricamente seria da menininha, da pequena Cristina, não tinha colchão. Estava tudo escuro, trancado e mofado. Aparentemente a família não utilizou aquele quarto. Já o quarto do casal foi onde o Henrique teve a certeza de que eles não eram normais. Não havia cama, ou seja, na casa inteira não havia local para aquela família dormir. No chão, em um canto, porém, havia um amontoado de panos, trapos em lençóis que formavam uma espécie de ninho. Provavelmente era lá que César, Ana e Cristina dormiam, se é que dormiam. Perto desse monte de tecido fedido, tinha o único item normal da casa. Estranho, um exemplar velho, amassado, rasgado e desgastado de um livro que parecia antigo, fininho, com uma capa cor-de-rosa brilhante e vários óculos desenhados em cores que lembravam a moda New Wave dos anos 1980.
Havia uma pilha de roupas de vários tamanhos no chão amassadas que pareciam não utilizadas também. Na parede que dividia a casa do César com a do Henrique, aquela parede que esquentou, havia um desenho, um símbolo riscado na parede, sobre o reboco, como se tivesse sido desenhado com algum objeto pontiagudo, como se fosse um prego, vamos dizer assim. O símbolo era estranho e feio, um triângulo grande com sinais, círculos e outros símbolos menores. No vértice do alto do triângulo havia um prego que segurava uma sacola plástica de supermercado. O Henrique pegou essa sacola, com medo até do que ele ia ver lá dentro, e olhou no interior dela. Havia uma meia, uma escova de cabelos e uma chave de fenda. Sim, eram os objetos perdidos da família do Henrique. Ele não teve mais dúvida, era uma família de bruxos ou algo assim. O Henrique sentiu um arrepio terrível, sentiu medo e sensação de ameaça. No chão e no teto havia mais símbolos riscados, símbolos estranhos que não remetem a nenhuma religião conhecida por Henrique. Não havia cruzes ou tridentes, não havia luas, não havia sóis, nem estrelas, pentagramas, nada assim. Naquele quarto, Henrique sentiu um tremor leve, uma vibração fina e constante. O odor ali era horrível e dava para ouvir um som baixo e irritante. Ele conta que nessa hora ficou com tontura, muita tontura. Ele se encostou na parede e foi descendo até sentar no chão e quase desmaiou, mas confessa que perdeu um pouco os sentidos, sim, porque quando ele voltou para a realidade e acordou, ele estava ouvindo "Gol! Gol!" sendo gritado pelo seu filho Leandro na rua. Parece que o menino já estava sem voz, gritando há bastante tempo. O Henrique, desesperado, se levantou correndo e foi descendo as escadas para sair daquela casa. Foi quando ele viu a porta da sala sendo destrancada. Ele subiu de volta e entrou no banheiro do andar de cima, que aparentemente estava nas mesmas condições que o banheiro do andar de baixo. Estava sem uso. Havia móveis, lixo, papéis, inclusive dentro do vaso sanitário e da pia. E no chão também. Com cuidado, ele foi se enfiando dentro daquele banheiro e foi lá para o fundo e agachou, se escondendo no meio dos entulhos. Ele ouviu a família de moradores entrando em silêncio. Ouviu os três subindo as escadas e indo até o quarto do casal. Ele deduziu que era lá que eles ficavam a maior parte do tempo, claro, né? A casa era completamente inabitável. O pavor tomou conta do Henrique quando ele ouviu os três conversando. Eles não falavam com voz humana, era quase um latido, um rosnado ou uma fita cassete sendo rebobinada. Quem é mais antigo vai lembrar e saber do que eu estou falando. Algumas palavras eram em português, mas outras eram incompreensíveis. Pai, mãe e filha tinham a voz muito parecida e inumana. Conversavam entre si no quarto e então ficaram em silêncio. Em seguida, passaram a entoar novamente o mesmo cântico da noite anterior, quer dizer, daquela noite do passado. Aquelas vozes pareciam entrar na cabeça do Henrique e perfurar seu cérebro. Ele precisava sair. Não era um cântico gregoriano como ele havia pensado. Era um som estranho, grave, assustador. Então ele se levantou com cuidado de trás dos entulhos e foi lentamente, como um ninja barrigudo, se esquivando dos móveis. Colocou a cabeça para fora do banheiro para ver se estava tudo bem para ele sair. Ele olhou para o quarto e ele viu algo assustador. César, Ana e Cristina estavam virados para a parede com as duas mãos cada um no símbolo do triângulo. Para piorar, eles estavam estranhos, com a aparência daquelas criaturas que o Henrique e a sua família tinham visto durante a paralisia do sono. Isso mesmo, eles estavam sombrios. Nesse instante, para piorar, o celular do Henrique vibrou. Não foi um toque alto, nada disso, foi apenas uma vibração, indicando mensagem recebida. Os três seres continuaram virados para a parede com as mãos no triângulo.
O Henrique foi tirando o resto do corpo de dentro do banheiro com muito nervosismo, ao mesmo tempo que ele pegava o celular do bolso para desativar a vibração. Na tela, ele conseguiu ler a mensagem na notificação. Era realmente uma mensagem de resposta enviada pelo proprietário da casa, ou melhor, das casas. A mensagem dizia: Henrique, de quais moradores você está falando? Eu ainda não aluguei essa casa vizinha sua para ninguém. A casa tá vazia, não tá? Henrique, já fora do banheiro completamente, gelou ao ler aquilo. Quem não gelaria, não é mesmo? Nessa hora ele ergueu o olhar novamente e olhou para o quarto. Os 3 seres, César, Ana e Cristina, tinham parado de cantar o mantra. Tinham parado de colocar as mãos na parede. Estavam virados os 3 para ele. Mãe de um lado, pai do outro e a menina no meio. Desta vez, suas aparências estavam exatamente como apareceram para Henrique no pesadelo. Sombrios, completamente sem nenhum tipo de humanidade, malignos, demoníacos e com olhos brilhantes. Não era mais hora para sutileza, era um pega para capar. O Henrique correu escada abaixo, passou pela sala como um foguete, correu para a rua sem olhar para trás, entrou no próprio quintal, pegou o cachorro no chão, pulou para dentro de casa e trancou a porta. Só conseguia falar palavrão e intercalar com demônio, demônio. Sua esposa veio assustada da cozinha. O Henrique começou a gritar: mulher, pega tudo que der para pegar, pega nossas coisas, coloca tudo no carro agora, vamos embora. Leandro, desce aqui, vamos embora agora. A esposa do Henrique não entendeu nada, até meio que deu risada e perguntou o que estava acontecendo, mas o Henrique só pedia: pelo amor de Deus, faz o que eu estou pedindo uma única vez na vida, é uma urgência, pega tudo, pega o Leandro, eu explico no caminho. O Henrique olhava para a porta a todo momento, até que ele viu César vindo até sua porta. Ele estava com aparência normal, claro, com aquela roupa de sempre. Ana e Cristina também saíram de casa, mas não vieram até a casa do Henrique. Elas foram andar no meio da rua. César ficou batendo na porta, devagarinho. Henrique só gritava para ele ir embora e pedia perdão por ter invadido a casa dele. Mas o César dizia: tá tudo bem, Henrique, eu só quero conversar. Abre, deixa eu falar com você e com a sua mulher. Depois de minutos, o César desistiu e saiu andando pela rua, também como havia feito a mulher e a filha dele. O Henrique nessa hora falou assim: vai, vamos aproveitar que eles saíram, pega tudo que der, enfia no carro, e cadê o Leandro que não desceu ainda? A esposa falou: o Leandro foi dar outra volta de bicicleta, tá muito calor. Ele falou que você ficou mandando ele gritar gol na frente da casa, então ele decidiu, depois que ele gritou gol várias vezes, dar uma volta no bairro. Ele foi com aqueles 2 irmãos, os gêmeos, filhos da dona da venda ali na frente. O Henrique ficou com ódio, ficou possesso. Ele falou assim: liga pro Leandro voltar imediatamente. Ou melhor, não, pergunta onde ele tá. Manda ele esperar que a gente vai de carro encontrar ele, porque a gente vai embora dessa casa. A esposa, contaminada pelo nervosismo do Henrique, começou a tentar ligar pro filho. O Henrique começou a separar as coisas para levar embora. 1 hora depois, eles ainda não tinham conseguido falar com o Leandro. O Henrique pediu para a esposa continuar tentando. Então ele saiu de casa, atravessou a rua, andou uns metros e foi falar com a dona da venda, que já estava baixando a porta da venda. Ele falou assim: por favor, a senhora sabe onde os seus filhos e o meu podem ter ido de bicicleta? Eu preciso sair com meu filho, mas ele não responde o celular. A dona da venda olhou para o Henrique, em seguida olhou para dentro da loja e gritou: Valdinho, Naldinho, vem cá. E nisso apareceram os 2 filhos gêmeos dela. Eles vieram de dentro da casa, ou melhor, de dentro da venda, cada um comendo um doce. E a mulher perguntou: vocês saíram aquela hora para andar de bicicleta com o Leandrinho, né? Onde ele tá?
O Henrique se desesperou ao ver que os meninos, os gêmeos, já tinham voltado do passeio. Um dos meninos, o Valdinho ou o Naldinho, respondeu: a gente voltou quase agora, mas o Leandro encontrou a mulher e a filha lá que mora do lado da casa de vocês e elas falaram para ele ficar com elas. E aí ele ficou andando com elas lá. Já era para ele ter voltado a essa hora, viu, tio? Henrique ficou apavorado. Já tinha anoitecido e o seu filho tinha sido abordado por aquelas coisas na rua. E ele não sabia de nada ainda. Sem agradecer a dona da venda, sem falar nada de obrigado nem pro Naldinho nem pro Valdinho, o Henrique correu de volta para casa. Não quis nem saber. Foi para a cozinha, pegou uma faca, mandou a mulher ficar esperando um pouco porque qualquer coisa era para ela ligar para a polícia, e ele foi bater na porta do César. Demônio, o que quer que ele fosse, estava com o filho dele lá e ia ter que devolver. Ele começou a espancar a porta do César e mandando o César abrir. Ficou por cerca de 3 minutos dando porrada na porta. Então ele disse que ele ia derrubar aquela porta. Nesse instante a porta abriu. E Leandro, filho dele, saiu de lá, branco de tão assustado. Ao mesmo tempo, o menino também parecia desanimado e sem energia. O Henrique abraçou o filho e levou ele para dentro da própria casa. A todo tempo ele perguntava se o filho estava bem, se tinham feito alguma coisa para ele. Quando eles entraram em casa, a esposa do Henrique disse que não sabia se devia ou não chamar a polícia e logo foi acolher o próprio filho. O menino falou que estava morrendo de sede, então a mãe foi pegar água na cozinha. O garoto tentava explicar o que tinha acontecido, mas as palavras saíam fracas da sua boca. O Henrique só queria saber se tinham feito algum mal para ele, alguma coisa de ruim. Só que o menino explicou. Ele falou: pai, eu encontrei as duas andando e elas me falaram para voltar para casa delas, com elas. Quando eu entrei, elas me levaram para o lugar de onde eles vieram, para um tal de Sete Além. Lá da casa deles, eles conseguem ir para esse tal de Sete Além. E eles me jogaram lá, pai. E eu fiquei nesse lugar horrível, esse tal de Sete Além. Lá é muito ruim, é muito feio, é o pior lugar que existe. Lá queriam me bater, queriam me expulsar, mas depois eu acabei voltando. E o César falou que não vai adiantar a gente, eu, você e a mamãe, tentarmos fugir para nenhum lugar, porque Sete Além vai buscar a gente, para a gente ir para lá e ficar lá para sempre. O César falou, pai, que eles tinham colocado alguma coisa na gente e eles pegaram também uns objetos nossos e que agora Sete Além ia pensar que a gente era eles e que hoje eles de Sete Além iam vir buscar a gente, pai. Só que eu não quero voltar para lá não, pai. Por favor, eu não quero. Henrique não sabia o que dizer e nem o que pensar, mas nesse instante ouviu o grito da sua mulher na cozinha e o som de um copo se quebrando no chão. Correu para lá e viu sua esposa cercada por seres sombra com olhos amarelos. Estavam rodeando ela, cheirando, encostando nela. Então Leandro também gritou na sala. O Henrique voltou para a sala e viu que havia mais seres daqueles em volta do filho. Estavam por todos os lados, eram vários e rodeavam todos os móveis e a família. Eles cheiravam, tocavam e mexiam. A esposa do Henrique só chorava e tentava se soltar. O Leandro também. O Henrique ficou falando: solta a gente! Não somos nós, são eles. Eles moram aqui do lado, vocês têm que levar eles embora, não a gente. Mas aquelas sombras pareciam curiosas. O Henrique acredita que aquela nojeira vomitada nas bocas dele e da família dele, durante a paralisia do sono, havia deixado algum rastro, alguma falsa assinatura energética, para confundir as criaturas e acharem que eles eram de Sete Além e não César e a sua família. E esses seres da sombra eram muitos e rodeavam tudo, até que as luzes se apagaram. Foi assustador. Até que, inesperadamente,
Um desses seres atravessou a parede para o lado da casa de César. Em seguida, ele retornou e fez alguma coisa secreta para chamar os outros, porque os outros entenderam e começaram a atravessar para o lado da casa do César também. Todos foram para lá e as luzes da casa do Henrique voltaram. O Henrique e a sua família começaram a ouvir os gritos de César, Ana e Cristina. Eram gritos que começaram humanos, mas depois ficaram monstruosos. Eram gritos de dor, eram gritos de desespero. As paredes começaram a tremer e esquentar, até que do nada tudo parou. A esposa do Henrique só rezava. Leandro tremia muito e pedia para deixarem ele em paz, mas o Henrique abraçou o filho e disse que tudo tinha acabado. Não havia nem sinal de César, Ana ou Cristina na casa do lado. Eles foram dormir. No dia seguinte, o Henrique foi com a esposa e o filho na casa dos vizinhos. Aquela família assustadora tinha sido levada. O Henrique levou a família para conhecer o quarto do casal e mostrar as bizarrices. Tudo ainda estava lá. A esposa quis saber que sacola plástica de supermercado era aquela presa no prego no alto do triângulo. E o Henrique disse: "Foi aqui que eu encontrei a meia do Leandro, a sua escova de cabelo e a minha chave de fenda. Eu tirei tudo isso do saco quando eu vi e coloquei no meu bolso. Eu acho que eu acabei atrapalhando o ritual do César, porque não deu certo." E foi isso que eles deduziram, que talvez isso tenha os salvado. Ao tirar os objetos da sacola, o Henrique, sem saber, atrapalhou a finalização do ritual, que era feito para confundir os seres de Sete Além que iam buscar César e a família dele. César nunca soube que os objetos tinham sido tirados da sacola e, pelo jeito, esse ato foi salvador, foi decisivo para que Henrique e sua família permanecessem no nosso mundo e as criaturas levassem os verdadeiros moradores fugitivos de Sete Além para o lugar que eles merecem. Leandro, já recuperado, explicou que foi dito a ele que César, Ana e Cristina eram realmente fugitivos de Sete Além, que eles tinham invadido o nosso mundo para viver aqui e logo eles poderiam ser levados. Por isso eles estavam tentando mandar outra família no lugar deles. Isso explicava aqueles seres vasculhando a casa ou entrando e saindo. E explicava também outros mistérios vistos pelos vizinhos. Eles estavam sendo procurados. O Henrique nunca soube se isso era verdade. Esse negócio de Sete Além para ele é coisa do demônio. Ele sabe que ele viu umas figuras sombrias na casa dele, sim, e que ele viu também as figuras sombrias na casa do César. Ele viu também criaturas assustadoras em sua paralisia do sono. Porém, fora isso, o que ele viu foram símbolos e cânticos. E a parede esquentou. Nada mais. Ele só sabe que um dia, pesquisando na internet aquele livro, aquele único livro que ele tinha encontrado na casa dos vizinhos, o livro com a capa rosa-choque, com a imagem de alguns óculos meio New Wave, ele descobriu que era um livro de poesia publicado há muitas décadas, cuja talentosa autora já tinha falecido e se chamava Ana Cristina César. Ana, Cristina e César. Foi daí que aqueles seres malditos de Sete Além tiraram o próprio nome falso deles para tentarem viver entre nós. Mas o que seriam esses seres? O que seria exatamente Sete Além? Será que eles estão nos invadindo ou está tendo uma fuga em massa para cá? Ou será que eles estão trocando de lugar conosco? Henrique concluiu seu relato com essas perguntas e dizendo que eles se mudaram daquela casa logo depois do ocorrido. Eles continuam sim no Rio de Janeiro, mas têm pavor de passar por aquele bairro. Esse relato foi enviado pelo próprio Henrique em 2022.
E esse foi o relato do Henrique. O que vocês acharam? Meus vizinhos são de 7 além, eles sabem que eu sei. É isso aí, eu adorei. O que você achou? Comenta aí e deixa a frase especial para eu saber que você foi corajoso, corajosa e ficou até o final. Escreve aí, eles são de 7 além. Escreva, eles são de 7 além. Curte esse vídeo e não se esqueça, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 além.